Fala galerinha, fala pessoal, Chapa na área para mais uma aula do nosso curso de MetaTrader 5, aula gratuita número 10, beleza? Essa aula é um pouco mais específica, um pouco mais avançada, porque a gente vai falar um tema que requer um pouquinho mais de atenção. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mostrando as principais ferramentas desse tema que é realização de backtests e otimização de backtests, formas, né, que a gente tem para fazer isso, beleza? Então vamos para a aula. Não te esquece de se inscrever no canal, deixa teu comentário ali, acho tão legal os comentários da galera, e bate o olho aí na descrição do vídeo. Se tu acha que essas aulas estão sendo legais para ti, estão te acrescentando algum conteúdo, compartilha com quem está aprendendo, e se quiser fazer uma contribuição com o projeto, bate o olho aí na descrição do vídeo. Sempre na descrição eu vou colocar algo que está relacionado à aula também, tá? Então é interessante que olhe a descrição do vídeo e mais qualquer dúvida faça a pergunta. Bora lá! Beleza, pessoal, então vamos para a aula então. Vou aqui abrir o MetaTrader. Já estou com algumas coisas configuradas. Eu estou aqui numa continha do Brasil. E aí o tema de falar de backtest é um tema aí que tenho que falar, né? Então vocês podem procurar material aí na internet, no YouTube, tem bastante coisa, como fazer backtests, realizações, estudos. Eu diria assim, ó, que uma forma bem básica de fazer um backtest, que caso tu não saiba o que corresponde a fazer um backtest, né? É tu fazer testes, né, validações de uma certa estratégia, uma forma de leitura, usando dados do passado, ou então usando os dados passados simulando o futuro, para poder ver se a tua leitura está apurada, se tu consegue ter resultados, se aquilo que tu está definindo como estratégia pode te dar resultado ou não. Então isso é fazer um backtest, olha para trás, em resumo, olha para trás e verifica se os pontos, né, a tua forma de leitura estão assertivas, né, dentro da tua estratégia. Por exemplo, aqui eu corri o gráfico para trás, né? Eu posso traçar. Só o fato de eu traçar linhas no gráfico, aqui eu tenho uma linha de tendência de baixa, usando nada de indicadores, né? Então aqui eu tenho uma ruptura da linha de tendência de baixa. Então, será que se eu entrasse aqui na confirmação do candle no próximo eu teria alguns pontos? Teria alguns pontinhos aí, né? Então será que sempre se eu fizer isso eu vou ter resultado positivo? Então eu vou indo para trás no gráfico e vou realizando backtests, fazendo testes de rompimento de linha de tendência de baixa. Aqui ele pegou, né? Olha que bacana. Rompeu, testou, subiu, deu pontinho. Price action puro, tá? Aqui tracei essa minha linha de tendência. Tá um pouco falhadinha essa linha. O correto mesmo seria aqui, né? Então, ele rompeu, ele testou a linha de tendência. Vou colocar uma flechinha aqui. Caramba, pra tu ver como eu não uso muito isso aqui, tava ali ela. Então ele testou aqui e subiu e deu alguns pontos, né? Por exemplo, ele pegou, testou nessa linha, deu 200 pontos. Mas ele testou abaixo da linha. Então, por exemplo, eu tô vendo meu alvo, né? Então só tô fazendo teste de rompimento. Quando é que tá o meu alvo? Mas meu stop, onde é que eu poderia deixar o meu stop? Vou deixar o meu stop sempre stop técnico, né? Então eu vou tirar essa da linha aqui. Aí tu começa a fazer teste. Rompeu o meu stop técnico, será que teria pego? Eu teria entrado aqui.
rompeu nessa região e o stop está aqui embaixo, né? Se eu tivesse comprado aqui, eu teria tomado stop porque cruzou a linha. Aí tu já pensa, começa a repensar. Será que é interessante essa estratégia mesmo? Será que sempre vai ser assertiva? Aí tu começa a colocar filtros. Por exemplo, se eu fizer então um backtest para trás, mas eu estiver usando uma média móvel, então... Ou melhor, se eu estiver usando um MACD, por exemplo. Vou colocar o MACD para me auxiliar. Legal, então agora eu coloquei o MACD. Será que se eu fizer minha ruptura de tendência, fez o teste, o MACD virou para cima aqui, opa, o MACD virou para cima. Então, linha aqui, eu não uso MACD, não sou expert. Dá um sinal meio atrasado aqui, subiu, testou. Aqui a gente vê aqui uma exaustão, né, do movimento, da queda, ele está perdendo força, as barras estão diminuindo, pode ser que ele vai virar. Então tu começa a olhar o passado e procurar sinais e testes. Isso é um backtest, tá? De forma bem resumida. Mas olha o trabalho que dá a gente fazer isso ao longo de um dia. Imagina fazer de uma semana, de fazer um mês. Então, até mesmo para conhecer um indicador, né? Eu posso avançar, fazer um teste usando os dados do passado, simulando o futuro. Como? Eu pego aqui, eu vou traçando, vou andando candle a candle. Estou simulando o mercado. Aperto a tecla F12. Estou apertando a tecla F12, estou simulando o movimento do dia, candle a candle. É interessante? É. Mas não é dos melhores formas de fazer esse estudo, até porque o movimento está parado, né? O candle, para ele ter essa formação, isso é algo que lá no início eu não tinha muito essa ideia, porque a gente sempre olha o gráfico parado, né? E durante o mercado é diferente esse movimento. Para quem está começando, talvez não entenda, mas o movimento da formação do candle, esse aqui é um candle de 5 minutos, ele abriu aqui, mas ele pode ter vindo para cima, pode ter ficado para baixo, pode ter consolidado no último minuto e depois ele deu essa subidinha e fechou aqui em cima. Então essa oscilação a gente perde muito ela, e também por conta disso a oscilação do movimento do indicador, se a curvinha ficou para cima ou para baixo, se a barrinha subiu ou se a barrinha desceu, a gente também perde isso porque a gente está vendo um gráfico estático. Isso que a galera fala aí, né? Operar gráfico parado é muito fácil, né? Então, uma das formas que se tem de tentar buscar um pouquinho mais de realidade é fazendo um backtest com o testador de estratégia do MetaTrader. Então, tu vai aqui no menu, exibir, testador de estratégia, tá aqui. A gente pode arrastar essa tela também, ó. Aperta Ctrl selecionado aqui, ó. Tu pode descolar a tela, tá? Fica a caráter de cada um. O que eu vou fazer? Deixa eu arrastar para cima. E aqui a gente tem o testador. No testador, eu posso fazer testes com indicadores. Um indicador que eu não conheço, nunca vi na vida, eu quero saber como é que ele se comporta com o mercado andando. Ou então fazer o teste com os robôs da aula passada. Vamos começar com os indicadores. Então aqui eu vou nessa abinha, eu vou escolher indicador. Já está até aqui na tela. Ó, o MACD, eu posso escolher outro indicador que eu tiver na minha árvore, né? Por exemplo, aqui eu estou com Dotanuc, estou com Príncipe. Mas posso escolher qualquer indicador, tá? Vou pegar o MACD que eu mostrei no gráfico antes. Aqui eu posso definir um período dos dias que eu vou rodar ele. Nesse caso aqui tá 13 de março até 6 de junho, tá? 20 de junho, sexta-feira. Jesus, quinta-feira. Bom, aqui a gente pode deixar desmarcado. Ele já está desmarcado, tá? Eu vou usar essa opção. Eu vou falar dela quando a gente testar os robôs. Latência. Aqui a gente sabe que o mercado, quando a gente está testando, a gente coloca uma ordem, ela não é executada no segundo, no milissegundo instantâneo lá na bolsa, né? Então a gente pode simular
quando a gente estiver testando no passado, uma latência, um atraso, né? Para simular uma realidade, né, do mercado. Eu vou deixar 0 aqui. Aqui é para simular, serve mais para robôs, então não vou falar agora. O período, aqui também não vou falar agora. Aqui é interessante, onde é que eu vou rodar o backtest do meu indicador, qual o tempo? No M5, que é o que eu estava usando lá no exemplo, né? E vou dar um iniciar. Notem que quando eu marquei indicador, tá vendo aqui, ó, não consigo marcar. Mas essa caixinha aqui, que é a caixinha visualização, ela tá marcada. Por ela estar marcada, eu vou dar um iniciar e vai abrir uma nova janela, que é um painel de visualização. É a visualização do indicador. Então é uma janelinha à parte do MetaTrader, muito parecido com o Meta. E eu vou dar um play aqui, ó. Vou tirar essa grade da tela. Ou seja, eu estou simulando, estou fazendo um backtest. Estou fazendo, praticamente seria um replay, tá? É um replay do mercado aqui. Mas é uma forma de a gente enxergar também, olha só a movimentação do MACD. Para cada formação do candle, a gente vê a oscilação do indicador, né? E até o movimento do candle para cima e para baixo. A gente vê que não é igual passar candle a candle que fica estático, né? Tá vendo? Olha, ele tá para cima, tá para baixo, tá para cima, tá para baixo. É mais interessante para a gente avaliar um indicador, uma estratégia. Por exemplo, se eu coloco com bandas de Bollinger, eu posso dar um stop aqui, só para continuar na aula. Eu posso acelerar isso aqui também, ó, fazer bem rapidinho. Posso voltar. Com bandas de Bollinger, vai ficar bem claro isso que eu quero falar quando a gente quer tomar uma decisão e o candle não fechou ainda. O que acontece dentro do candle? Por exemplo, aqui bandas de Bollinger. Você vendo essas abinhas aqui? Vamos falar só primeiro da segunda aba, que é a parâmetros de entrada. Eu posso definir como que eu quero testar o indicador. Nesse caso aqui, bandas de Bollinger só tem 3 ajustes, que é o período, o passo dele e o desvio. Padrãozinho 20,02, tá? E vou dar o iniciar para olhar o indicador. Vou abrir de novo a tela, vou dar um pause aqui. Tirar essa grade, vou dar um zoom. Vou dar um zoom só para vocês entenderem o que eu quero falar. Vou dar um play. Você tá vendo quando tá rodando aqui a banda de Bollinger? Enquanto não fechou, a boquinha aqui, né? Ela fica aberta para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora. Existem estratégias, né, que falam, se a boquinha da banda tá apontada para fora, tá para dentro do candle, ele vai abrir, ele vai fechar. Então, quando a gente olha o gráfico parado, a gente já vê o resultado da banda, né? Mas com um backtest visual e dar um replay, a gente fica vendo a movimentação da banda, né? Isso é interessante, tá vendo? Olha, ele chegou a abrir, só que ela fechou porque o mercado abriu, o outro candle abriu para cima, tá vendo? Então aqui é uma forma simples de fazer um backtest de um indicador. Quando a gente não conhece o indicador, né? Não conhece o indicador, o que ele faz? Como é que ele faz a troca de cores, né? Se um indicador de coloração, por exemplo. Mas agora, se eu quiser fazer um teste de um robô, que eu quero que ele simule, eu tenho minhas estratégias prontas. Eu montei uma estratégia, eu programei, ou eu peguei um indicador, um robô que permite que eu troque as estratégias. Eu quero testar se ela vai ser lucrativa ou não. Não compensa a gente fazer esse trabalho na mão, no lápis e anotando. Então, por isso a gente usa o MetaTrader para ele simular o mercado e as operações. Então eu vou aqui em cima, tá vendo? Deixa eu abaixar um pouquinho só para lembrar que eu estou com o testador de estratégia aberto. Eu vou em Expert Advisor, que são os robôs. Aqui tem os exemplos do MetaTrader e tal, não são legais. Eu vou usar de novo o indicador o robô que eu mostrei na aula passada, né, que é o da Anubis. Beleza.
Posso rodar para frente, posso personalizar um período. Aqui vou deixar, não, o período está aqui. A execução da latência não vou mexer. Depósito, como eu vou fazer uma simulação de um robô que coloca ordem, eu tenho que simular que eu tenho que ter dinheiro em caixa, né? Porque se eu colocar que eu tenho, por exemplo, só 10 reais aqui, eu quiser abrir uma operação, ele até não vai abrir a operação porque não vai ter dinheiro, né? Não vai ter nada em caixa. Mas para fins de estudo, né? Deixa eu colocar 10 mil aqui. Interessante vocês observarem a moeda, tá? Se vocês nunca fizeram backtest, aqui vai estar em USD. Tem que deixar em BRL, tá? Basta digitar com o teclado BRL. Aqui a alavancagem do item. Como eu já estou votando no índice, ele já tem um fator de alavancagem por natureza, porque eu estou usando contratos, né? Mas se a gente no Forex faz mais diferença isso, tá? Não vem ao caso agora aqui. O negócio é mostrar os parâmetros básicos para vocês já fazerem um teste de backtest. O ativo que eu vou colocar, aqui eu tinha esquecido de mostrar, ó. Aqui eu posso escolher o índice, o dólar. Para ver ações, por exemplo, eu quero ver a ação aqui, se eu estava aparecendo o índice, porque na minha observação de mercado não tem ações. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, Petro 4, tá? Agora vai aparecer ali a Petro 4, tá aqui. Posso fazer na Petro. E o tempo que eu vou rodar o robô, tá? Então eu vou rodar o Danubes no M5. Mas antes de rodar, eu vou dar uma configurada nele. Porque esse robô aqui, nos parâmetros de entrada, é um robô multi-estratégia. Como eu falei na aula passada, né? É importante que quando a gente pega um robô para testar, a gente conheça junto com quem nos forneceu o robô, quem programou, os parâmetros, as estratégias, o que precisa ser definido. É necessário essa atenção nos parâmetros, nesses ajustes, para que ele rode perfeitamente. Por isso que a gente tem que ter a conta demo para fazer os ajustes, chegar no ponto ideal, para não perder dinheiro de verdade, né? E no backtest, para a gente refinar esses parâmetros, para buscar a melhor estratégia que seja mais assertiva, ou não tanto a mais assertiva, mas e sim a mais lucrativa. Nesse caso aqui, o robô Danubes, ele tem vários parâmetros para ser ajustados, tá? Porque ele é um robô multi-estratégia, então eu posso, dependendo da estratégia que utilizar, eu tenho que definir o tempo gráfico, períodos, se usa média, ou então meu gerenciamento de capital, de risco de entrada. Por exemplo, aqui eu vou usar ele aqui num backtest com 5 contratos, tá? Vou deixar um stop de 500, um take profit ou um gain de 150. O resto eu não vou mexer em nada aqui. Deixa eu ver, só escolher a estratégia. Eu vou escolher aqui a do príncipe. Esse aqui, esse robô, ele tem uma estratégia do príncipe com high-low. Operar todos os dias, sim. Então, esses parâmetros que tem aqui, não tem em todos os robôs, tá? Cada robô é programado e se define esses parâmetros para serem ajustados. Tem robô que só tem 2 parâmetros, stop, gain e deixa rodando, né? Quanto mais parâmetros, maior a flexibilidade para a gente manipular e chegar no nosso ideal, né? Porque uma configuração de robô para mim pode não ser boa para ti, né? E assim vai. Aqui eu tô com o high-low do príncipe. Eu vou rodar aqui para vocês verem, tá? E vamos ver aqui o que dá. Nesse primeiro momento aqui, não, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar marcada a visualização, mas se eu quiser, eu posso desmarcar a visualização, tá? Eu não tenho certeza, mas se eu desmarco a visualização, o backtest fica um pouco mais rápido. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Visualização, vou dar OK, saldo.
Vamos dar o iniciar. Então o que ele vai fazer? Ele vai, deixa eu dar um pause. Dentro da estratégia desse robô, né, ele vai simular o mercado, e se um sinal for, uma condição do robô for encontrada, evidenciada durante o período, né, que ele está sendo testado, ele vai abrir as operações, né? Então vamos ver aqui, vou dar um play. Aqui, né, que tá... Ele é um robô que ele marca um fibo também, ele usa um high-low. É uma estratégia combinada, tá? Então vou aumentar a velocidade, só pra gente ver se ele vai colocar alguma ordem. Ainda não colocou. Tô com o dedo no pause aqui. Olha, até colocou uma ordem, foi tão rápido aqui que eu tô com resultados já de R$150, né? Vamos ver se ele... Ah, aqui mostrou, ó, que tá tão rápido, ó. Parei bem na hora. Ó, aqui ele colocou uma ordem dentro do sinal, na condição que ele está programado. Aqui eu dei um pause bem na hora que ele fez uma entrada. Ó, ele fez uma entrada, o take profit, uma entrada de venda nesse ponto aqui. Deixa eu dar um zoom. Mais um zoom. Ó. Um ponto de venda está vendido com um take aqui na rosinha, beleza? Vamos ver aqui. Diminuir a velocidade aqui. Então vocês estão vendo, ele tá rodando. Cada robô tem sua particularidade, tá? Esse aqui ele tá rodando assim. Ele tem robôs que exploram bastante a tela visual. Por exemplo, esse painel que tem aqui foi feito da programação do robô. Pode ter, como pode não ter. Cada robô tem detalhes, né? Bom, não vou deixar rodando aqui. Deixa eu dar um pause. Beleza, tá? Vai sair da operação, tá? Tá aqui. Eu vou deixar bem devagar. Deixa eu colocar devagar aqui, porque eu vou minimizar. E olha só, quando tá rodando o backtest, eu diminuo a velocidade dele, então ele vai estar rodando devagar. Aqui na aba gráfico, ele vai estar mostrando a evolução. Ela depende de vários fatores, tá? Um dos fatores é o próprio robô, a forma como o algoritmo dele, como ele foi programado para ele fazer otimizações ou ele fazer um backtest mais rápido ou mais devagar. Se o teu robô ele explora muitos indicadores na tela para ele pegar os sinais, tem que levar em consideração que ele vai ter um trabalho computacional. Vai exigir um pouco mais esse trabalho computacional para poder fazer todas as simulações. Outro ponto que também afeta bastante um backtest é o teu próprio computador, tá? Porque isso é basicamente um processamento de máquina, né, que ele está fazendo com os dados do mercado.
Aqui ele tá quase finalizando, vamos esperar mais um pouquinho. Pronto, fechou. Nesse caso aqui, ó, ele deu um stop violento aqui, né? Aqui também, e depois acabou seguindo uma progressão relativamente boa, né? Considerando aqui que ele começou a posição dele nesse patamar, né, do mercado, né? Então aqui ele teve ganho, aí teve perda, teve ganho, teve perda. Aqui o robô chegou a ficar negativo até dentro do capital inicial. Mas depois, né? Depois foi ganhando, até que fechou aqui com um capital mais ou menos 10.731. Então, o resultado desse backtest, a gente olha aqui, ó, teste de volta, backtest. Então está aqui, ó. Então, o resultado desse backtest está aqui na tela, tá? São vários parâmetros que a gente pode avaliar a performance do robô. Basicamente o que a gente mais olha, né, que é o mais importante. Por exemplo, quando ele carrega o robô, ele faz o backtest, ele baixa um histórico do ativo. Então é interessante que a qualidade esteja boa, esteja com barrinhas verdes aqui, tá vendo? Não pode ter muita barrinha negativa, tem que estar com uma qualidade boa, porque um histórico bom vai ficar o mais próximo da realidade, tá? Outros itens falam por si só, né? Lucro líquido, ó, ele teve um lucro líquido de 720 porque ele ganhou esse valor menos a perda, vai me dar esse líquido, tá? O fator de lucro, números acima de 1 são lucrativos, abaixo de 1 não são lucrativos, tá? Quantidade de negociações, interessante ver se é um robô que está operando demais ou não. Nesse caso aqui ele fez 29 operações. As taxas de acertos, né, e de perdas. Aqui um payoff, é interessante avaliar, e o rebaixamento do saldo, né, que são os drawdowns, né. São itens que vale a pena a gente pesquisar depois para se aprofundar mais na análise dos resultados, tá? Que não é o objetivo aqui. Beleza, então eu fiz aqui esse primeiro backtest, ó, ele fechou, concluiu. Posso fechar essa tela? Posso. Sempre depois que faz um backtest ele conclui, ele plota ele na tela aqui, o gráfico, tá? Que é esse aqui mesmo. Mas deixa eu voltar aqui. Beleza. Então a gente tem o gráfico de capital. E aí, gente, a gente fez o nosso primeiro backtest. Só que eu não fiquei satisfeito com esse backtest, porque aqui ele me deu um lucro relativamente baixo, R$720, tá? Mas olha só, eu perdi demais. Até ganhei, mas perdi muito. Então o meu saldo aqui não ficou legal. Então o que eu posso fazer? Eu posso revisitar os parâmetros de entrada do robô, que no caso são esses aqui. E por exemplo, eu vou aqui vamos mexer num item. Eu posso mexer na quantidade de contratos. Até não vai fazer muita diferença, né? Porque se eu aumentar ou diminuir, vai ser tudo proporcional. Vamos pegar aqui o meu take, ó. Eu tô com um take profit de 150. Essa coluna aqui, eu consigo mexer nela, tá? Quer dizer, em todas, tá? Mas esse aqui é o valor que eu vou rodar o backtest, tá? Eu poderia, por exemplo, se eu fizer testar essa minha estratégia de novo, mas eu com 100
pontos só no índice para ver se vai ser mais lucrativo. Aí eu posso vir aqui, deixar em 100 pontos. Ir lá, apertar iniciar, rodar de novo e comparar o resultado. E aí vou ter aqui, ele vai gerar uma outra curva, aí eu vou ver o relatório, vou ver se vai ser interessante ou não, e aí eu vou ver se vai me agradar ou não para colocar para rodar. Mas vai que não fica bom ainda, então eu vou fazer o seguinte, não gostei. Eu já avaliei o resultado, vamos dizer que já passou. Eu quero que o resultado me avalie agora com 90 pontos. Eu vou lá e dou iniciar e rodo de novo. E aí assim eu vou fazendo mais e mais vezes ajustes, essas otimizações. Otimizar é tentar buscar manipular os parâmetros de entrada, as minhas condições de contorno, para que eu chegue no resultado que seja satisfatório para mim. Mas vamos combinar, né, que eu tô fazendo esse teste aqui só de 3 meses, né, até demorou um pouquinho. Mas vai que eu quero fazer de 1 ano, 2 anos esse backtest. Eu tenho que carregar esse histórico, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, 2008, 18. E para cada vez que eu fizer uma modificação, eu tenho que esperar tomar os relatórios, né? Então isso é algo que toma muito tempo. Toma muito tempo de máquina, nosso tempo na frente do computador e ficar fazendo esses ajustes. Por isso existe um recurso aqui no MetaTrader, no testador de estratégia, que eu posso dizer o seguinte para ele: MetaTrader, essa aqui é a minha estratégia fantástica, mas eu tô querendo refinar ela nesse meu take profit aqui, ó, que a gente tinha feito por 150. Eu quero ver se eu consigo uma mais lucrativa. Faz o seguinte para mim, olha só aqui esses dois campos, ó, iniciar, passo e parar. Presta atenção. Faz uma simulação para mim de como vai ser o resultado se eu tiver um take de 50 pontos até 100 pontos. Só até 100 tá bom. De 50 a 100. Mas sempre aumenta, só com uma diferença de 10 pontos entre cada um. Então, por exemplo, eu quero que meta simula para mim com 50 pontos, depois simula para mim com 60. Ele vai fazer isso aqui, ó, nesse campo. Olha, isso aqui é muito legal, é muito legal. Ó, faz para mim aqui, ó, na primeira vez tu roda um com 50. Aí depois tu vê pra mim, na segunda tu roda um com 60. Tu faz aqui de novo com 70. Sempre a mesma estratégia. Nesse caso aqui eu tô oscilando, só trocando o take profit, tá? Faz uma com 90. Vamos ver se eu tô fazendo as contas certas, né? E com 100, tá? Então ele vai fazer 6 vezes. 6 variações. E aí eu defini isso aqui de 50 a 100 e eu marco aqui flagzinho a caixinha, ó. Presta atenção que apareceu um 6 aqui, tá vendo? São a quantidade de passos que ele vai simular. Então de 50 a 100 com um incremento de 10 vai dar 6 vezes 6 simulações. Então eu posso pedir para ele rodar agora. Mas antes disso, por exemplo, mas se eu quiser que ele simule com 150, 100, mas também oscile o stop. Putz, eu tô com stop de 500. De 500 a 1000, vamos colocar assim, ó. Poderia também. E pedir para ele fazer essa combinação de 50 a 100. Então ele vai simular 11 combinações com mais 6 combinações de gain e 11 de profit. Se eu rolo lá para baixo, tá vendo que eu vou ter 66 estudos, 66 simulações que ele vai fazer. Já aumentou, né? Antes era 6, era 66.
Ah, mas se eu mexer aqui no meu distância do stop loss, e se eu mexer, simula pra mim se eu estiver usando trailing, sei lá, o robô aqui, metas, enfim, se eu começar a selecionar muita coisa, olha o que vai acontecer. Agora eu já tenho 6.006 estudos de backtest. Já tá ficando bastante alto isso, né? Então vocês têm que cuidar de quando estiver fazendo um backtest, tá? Eu vou limpar aqui. De já fazer um backtest com alguns parâmetros bem realistas, orientados para aquilo que tu acha que tá mais condizente com a tua estratégia. Porque senão, tu vai precisar de um super mega computador para ficar rodando esse negócio aqui, tá? Vocês já vão entender por quê. Então eu vou deixar só 6 por enquanto. Eu vou na aba configuração. Eu não vou dar o iniciar ainda. Presta atenção que eu tenho que ir aqui na abinha otimização. Eu vou habilitar o recurso do MetaTrader para ele fazer a otimização dele. Tem algumas alternativas, tá? Ele usa um algoritmo rápido, lento, baseado em genética rápida. E alguns estudos que tem a forma como ele vai fazer esse estudo interativo, tá? Isso depende muito também de cada robô, tá? Se ele usa uma base grande de tickets ou não. Tem outros vídeos aí nos outros canais mais específicos, pode até dar uma explicação bem mais teórica disso aí. Não é o caso aqui. Eu vou deixar aqui em um algoritmo lento. Aqui também não vou me atentar muito agora. Eu vou deixar no HLC só para ficar mais rápido. Mas tenho em mente que se a gente usa a cada tick, ou cada tick baseado em um tick real, eles vão usar a base de dados bem mais apurada e fina do mercado. Ele vai usar cada uma das negociações do mercado. Aqui eu vou usar o HLC por 1 minuto, que é a abertura e fechamento, baseado no Keno de 1 minuto, tá? Também tem vídeo aí no YouTube aí dos especialistas para descrever melhor isso daí. Mas se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí que eu tento responder. Eu vou dar um iniciar. O que vai acontecer? Por mais que eu tenha marcado a minha visualização ali, não vai abrir uma nova janela. Porque ele vai fazer o cálculo sozinho, tá? Então aqui ele já começou a rodar. Ele já rodou 4 estudos de 6. Você lembra que eram 6 alternativas? E vamos esperar mais um pouquinho para ele fechar os 6 estudos. Beleza, pessoal, olha aqui, ó. Então terminou 6 de 6. Eu vou direto aqui para a aba resultado da otimização. Olha só. Então ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 passes. Considerou o 0 e o 1. E ele me mostra aqui algumas abas, ó. Aqui algumas janelas aqui, ó. Deixa eu baixar. Não, deixa eu aumentar, fica assim. O que a gente tem aqui? O resultado final, se foi o resultado final do capital, né, alocado. Eu tava lá começando com 10 mil, né, então eu tive várias estratégias e cada uma das estratégias de variação de take me deu um resultado de capital final diferente. Aqui de lucro, né, algumas tiveram mais lucros, outras menos lucros. Se eu coloquei mais ou menos take, né, ele fez mais ou menos operações, que é proporcional ao take profit aqui, ó. Isso aqui foram as variações que a gente fez, você lembra? Eu coloquei de 50 a 100. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar em ordem aqui. Só clicar em cima aqui, ó. A gente já coloca em ordem. Então, ó, foi de 50 a 100. O que aconteceu de 50 a 100? Quanto menor o meu alvo, maior nos meus números de operações. Por consequência, né, eu tava com um alvo de 100, ele até operou menos, ó, fez só 24 operações. E também, por conta disso, olhem só o fator de lucro, né, frente aos ganhos.
Então, o que a gente pode levar em consideração aqui? Um deles é o lucro, tá? Eu clico aqui, qual estudo deu maior lucro final? Foi essa aqui, ó. Se eu colocar um take de 100, ele vai fazer 24 operações e vai me dar um ganho final de R$ 1.260. Bacana, né? Eu posso apertar o botão direito do mouse, pedir para mostrar qual foi o meu payoff, tá altíssimo ali, né? E o meu rebaixamento, foi alto ou não foi alto? 4%. Tá aceitável ou não? E o índice de Sharpe, tá alto? Tá muito baixo, né? Então vários parâmetros aqui dá para ser utilizados, tá? Esse aqui foi o que foi usado para otimização, Take Profit, ó, tá aqui. Então, por exemplo, então eu quero ver agora como é que fica a evolução desse gráfico, ó, com o take de 100. Eu posso ir lá e mudar, tá? Ou então eu faço o seguinte, ó, eu pego aquela estratégia que eu mais achei interessante e eu aperto com o botão direito do mouse e faço executar teste único. Ele vai rodar a estratégia, só dar um pause aqui, com um take de 100. Posso deixar rodando aqui para olhar. Vai estar rodando o período. Qual o período que está sendo avaliado? De 13 de março a 20 de junho. Então tá rodando o teste. Vamos olhar a curva de capital. Vamos ver se ele tomou algum stop ou não, né? Porque aqui no resultado da otimização ele não fala a quantidade de stops, né? A gente tem que esperar rodar o estudo para gerar o relatório de performance. Vamos aguardar um pouquinho. Rodando um backtest aí com o Príncipe de Nova York. A gente pode ver que aqui ele chega a ter um drawdownzinho aqui, ó, mas não chega a pegar o stop, tá? Por isso não deu stop, mas o mercado deu uma oscilada para baixo, ó, da minha posição, né? Tomamos um stop agora. Beleza, olha aqui, ó, terminou o backtest de 3 meses e tá uma curva bonita, né? A gente tomou, vamos olhar aqui, tomamos um stop aqui que foi alto, tá? Deu uma queda aqui no capital, mas seguiu avançando. O resultado do backtest tá aqui. Exatamente, ó, tivemos uma perda consecutiva, negociações com perda, 4 negociações com perda. Que deve ter sido essa, 1, 2, 3, 4, exatamente, 4 operações. O resto aqui, um índice bom, um lucro bom, bacana, né? Então, gente, aí que vem a gente tem que pegar e começar a fazer simulações, né? Aí agora, o que eu faria agora? Ó, essa condição ficou interessante. Então eu posso agora voltar um pouquinho mais, deixar rodar ele em 6 meses com esse mesmo setup e rodar de novo. Ou então eu faço o seguinte, eu poderia ter rodado o resultado nos 3 primeiros meses do ano para fazer a otimização e depois eu